Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no grande mar. Daniel, no primeiro ano do reinado de Belsazar, não estava exercendo a sua função de administrador do império em Babilônia, pois Daniel só foi lembrado quando o juízo de Deus veio sobre Belsazar. A rainha-mãe lembrou de Daniel, pois nele se achava luz, inteligência e sabedoria para interpretar sonhos e explicar enigmas. Daniel, no primeiro ano do reinado de Belsazar, enquanto não estava exercendo a sua função de administrador do rei e ajudante do império de Babilônia, estava tendo sonhos e visões de Deus e as escrevendo. Em Daniel capítulo 7, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Deus deu a Daniel sonhos e visões proféticas do tempo do fim. Daniel, em suas visões da noite, vê 4 ventos que combatiam no grande mar. Os ventos que Daniel vê em suas visões são os mensageiros do céu. Esses mensageiros podem representar os mensageiros humanos e também os mensageiros celestiais, que são encarregados de transmitir uma mensagem do Senhor Deus ao seu povo. Em Salmos, capítulo 104, versículo 4, diz assim: Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. João Batista foi um dos mensageiros do Senhor. Foi aquele que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele pregava e ensinava sobre o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista recebe no deserto o chamado e a palavra de Deus para exercer o seu ministério. E ele vai percorrer toda a terra ao redor do Jordão, pregando e ensinando sobre o arrependimento e perdão dos pecados. Em Lucas, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Muitos dos mensageiros do Senhor Jesus Cristo tiveram que enfrentar desertos e dificuldades na vida. O deserto é o lugar de preparação, de crescimento, de fortalecimento. E é no deserto que mais buscamos a presença de Deus. E através dessa busca e comunhão com Deus, somos conduzidos pelo Espírito Santo a viver os propósitos dele para a nossa vida. Cada vez que você enfrentar um deserto, confie em Deus.
Deus está no controle. Você vai sair desse deserto preparado e fortalecido pelo Espírito Santo para viver o chamado de Deus em sua vida. Em Lucas capítulo 1, versículo 80 diz assim: E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista foi um mensageiro do céu e um combatente no mar grande, que representa o mundo, pregando a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados e salvação do seu povo. Em Mateus, capítulo 13, versículo 47, diz assim: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Que possamos ser instrumento nas mãos de Deus em meio a tempos difíceis, anunciando a mensagem de Jesus Cristo no grande mar que é o mundo. E para isso, precisamos mergulhar com amor nas Escrituras Sagradas, buscar entendê-la. Precisamos constantemente nos encontrar com a glória de Deus, e o Senhor Jesus Cristo se revelará a cada um de nós que de bom grado deseja, quer, anseia, ama aprender a palavra de Deus, para que possamos ser instrumentos e úteis nas mãos de Deus e lançar a rede no grande mar. Não largue a sua rede, não pare. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos combatendo no grande mar contra o pecado, a violência, a injustiça, o engano e o mal. Combatemos pregando o Evangelho, compartilhando a palavra de Deus, intercedendo em oração, fazendo o bem, ajudando o nosso próximo com uma palavra de vida, com ações e atitudes de amor e compaixão. Envolva-se com a obra do Senhor Jesus Cristo. Seja luz, olhe para cima, para o reino de Deus, e seu coração se encherá de alegria e você será fortalecido pela sua comunhão com Deus. Seja o mensageiro das boas novas e Deus derramará sobre você graça e unção para você combater no mar grande até o fim. Em Provérbios capítulo 15, versículo 30 diz assim: A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11, nos fala que Simão e os outros pescadores haviam trabalhado toda a noite, mas não haviam apanhado nada. E eles desceram do barco e estavam lavando as suas redes. Em Lucas capítulo 5, versículo 2 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Em Lucas 5, do versículo 1 a 11, nos fala que Simão e os outros pescadores haviam trabalhado toda a noite, mas não haviam apanhado nada. E eles desceram do barco e estavam lavando as suas redes. Em Lucas, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Lavar as redes significa que os pescadores
estavam desistindo daquele dia por não haverem conseguido pescar nada, mas mesmo decepcionados por haverem trabalhado toda a noite e não pescarem nada, eles estavam lavando as redes e as mantendo em bom estado, pois havia neles esperança de colherem uma grande quantidade de peixes na próxima pesca. Tenha esperança sempre. Jesus Cristo está no seu barco. A esperança alegra o nosso coração. O Senhor quer te levar a um nível mais profundo com Ele. O Senhor Deus quer te tirar do raso e te levar para o mar alto, que são os propósitos dele se cumprindo em sua vida. O mar alto é você no seu posto, no propósito de Deus para a sua vida, trabalhando em meio a tempos difíceis, trabalhando em meio à noite e lançando a rede para que vidas sejam salvas, fortalecidas, renovadas, animadas e continuem a combater no mar grande. Tenha esperança, você vai colher os frutos da obediência às ordens de Deus. Seja paciente e persevere em oração. Em Lucas, capítulo 5, versículo 5 diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Confie em Deus, Ele nunca falha. Continue combatendo o bom combate. Seja o mensageiro de Cristo no mar grande. Continue trabalhando em meio à noite e a tempos difíceis. Os propósitos de Deus vão se realizar em sua vida, para a glória do nome dele. Tenha esperança, pois tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai encher seu barco, sua vida, sua família, seu trabalho da presença dele, e seus sonhos vão se realizar para a glória do nome dele. Em Lucas, capítulo 5, versículo 7 diz assim: E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Jesus Cristo vê sua luta, aprovação, tenha esperança. Continue lançando a sua rede e sendo bênção nas mãos de Deus. Deus chama os seus mensageiros a combaterem no grande mar. Há muitas pessoas passando por lutas, desertos e provações. Muitos têm passado no vale sem buscar água da palavra de Deus, sem buscar a presença de Deus, sem esperança e sem fé. Para atravessarmos os desertos da vida e sobrevivermos, precisamos ter reservas espirituais. E para isso, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração, na adoração, no servir. Ter reservas espirituais para passar pelo deserto é ter sede da palavra de Deus, sede da presença de Deus, sede da oração, sede de adorar, sede de servir. Em Salmos, capítulo 42, versículo 2 diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Os camelos, para passar pelo deserto, que é um ambiente inóspito, com baixa umidade e altas temperaturas, precisam de reservas de água e gordura para resistir o calor do deserto. Um camelo sedento
bebe até 100 litros de água de uma só vez. Com todo esse abastecimento, seu corpo se mantém hidratado por até 3 semanas. Quando estamos com sede de Deus, mergulhamos em Sua palavra e valorizamos o que mais importa, que é a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo, e recebemos vida de Deus em nossa vida. Em Salmos, capítulo 63, versículo 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A palavra de Deus é a fonte de água inesgotável em meio ao deserto, que traz fortalecimento, crescimento, fé, energia, ânimo para atravessarmos o deserto. Se você tem passado um grande deserto, é porque há um grande propósito em sua vida. O deserto é lugar de passagem e não de morada. Fique firme e descanse na presença de Deus. Continue edificando a sua vida, a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. E o deserto vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sedentos como o camelo pela água viva e fonte inesgotável da palavra de Deus, passaremos fácil por situações difíceis e severas do deserto. Em Mateus, capítulo 19, versículo 24, diz assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em Ezequiel 37, também fala de 4 ventos. O profeta Ezequiel recebe uma ordem de Deus para profetizar restauração no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos, que representavam toda a casa de Israel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, diz assim: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Deus usa o profeta para profetizar uma mensagem de esperança em meio ao deserto espiritual que o povo passava por causa do pecado e desobediência. Ezequiel profetiza a restauração física, que foi os ossos se juntando, cada osso ao seu osso. Vieram nervos sobre eles e cresceu carne e estendeu pele sobre eles, e depois a restauração espiritual, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel. Deus quer usar os seus mensageiros para profetizar sobre o vale de ossos secos, para que sejam restaurados pelo Espírito Santo através da pregação da palavra, da oração, do ensino, do amor, da compaixão, para que um grande exército se levante e haja um grande despertamento espiritual e vidas sejam salvas, restauradas para a glória de Deus. A palavra de Deus em nossos lábios tem poder. Profetize bênção, crescimento, salvação, esperança, profetize prosperidade, cura. O nosso Deus vê além das circunstâncias difíceis e nos orienta a profetizar a restauração no mundo, o grande mar. Profetize restauração na família, na vida de familiares, na vida de amigos, vizinhos, seja sal da terra e luz do mundo. Ore,
interceda, anuncie o Evangelho, a palavra de Deus. Interceda em oração, profetize sobre as águas desse grande mar, e elas sararão, e não haverá mais morte e nem esterilidade nelas. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz assim: E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Os ventos estão sempre em movimento. O ser humano aprendeu a usar os ventos para trabalharem a seu favor, como a construção de grandes moinhos, o impulsionamento de velas em embarcações, na produção de energia eólica, entre outras aplicações. A movimentação dos ventos transporta a umidade para diferentes áreas do planeta, produzindo chuva. Que cada um de nós, mensageiros de Deus, possamos trabalhar a favor da salvação de vidas, impulsionando vidas ao seu potencial máximo, para que elas vivam os propósitos e projetos de Deus em suas vidas e sejam um instrumento nas mãos de Deus para regar a terra com a pregação do Evangelho, com a oração, com a evangelização, fazendo o bem ao seu próximo, e vidas sejam restauradas, transformadas e salvas para a glória de Deus, e assim produzindo o avivamento na face da terra. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a continuarmos a ser instrumentos em Tuas mãos, levando a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor, no grande mar, levando vida, levando fé, levando força. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, nos dando entendimento da Sua palavra. Senhor, que em meio ao deserto, aos desertos da vida, possamos descansar em Tua presença, mergulhando na fonte inesgotável da Tua palavra, que nos traz vida, que nos traz ânimo, que nos alegra, Senhor. A nossa esperança está viva e se chama Jesus Cristo. Cremos, Senhor, que o Senhor encherá o nosso barco de alegrias, de fé, da Tua presença, e grandes coisas o Senhor vai fazer por cada um de nós, e nós vamos, em nome de Jesus Cristo, testemunhar o nosso milagre. Aumenta a nossa sede pela Tua palavra, pois só em Ti, Senhor, está a nossa força para continuarmos a caminhada até o fim. Senhor Jesus, nos ajuda a continuar combatendo o bom combate e continuar exercendo o nosso chamado, que é de fazer a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo no grande mar, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.